Eu vou trazer todos os detalhes desse caso daqui a pouquinho para você aqui no Cidade Alerta. Cadê o Bate, Botino? Bate está de folga essa semana, na próxima segunda-feira ele retorna ao comando do Balanço Geral. Essa semana é comigo e eu quero você com a gente aqui na tela da Record. Camila Busnello me chamando. Olha só, Jornal da Record, um giro de repórteres pelo Brasil e na sequência eu já volto. Camila, você. Gotino, no início do programa você falava sobre o Corinthians, o Jornal da Record também tem notícias sobre esporte. O governo mineiro diz que vai à justiça para reverter decisão de portões fechados para o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E o tumulto que deixou mais de 50 mortos em Guiné durante um jogo de futebol. Agora, aqui no JR. Oferecimento Cartão Bradesco. Tenha 4 pontos por dólar gasto. Olha, a gente começa essa edição com uma imagem de violência na Grande São Paulo. É o flagrante do roubo de uma moto gravado pela própria vítima. São 3 criminosos em uma ação muito rápida. Você acompanha aí comigo. Esse ataque aconteceu ontem à tarde. O motociclista não reagiu, ele entregou a moto para os assaltantes e também não ficou ferido. Embora os ladrões, ó, a gente vê aí na imagem, tenham apontado um revólver para ele. Os ladrões não foram identificados ainda e não há informações se a moto foi recuperada. Uma arma de guerra capaz de perfurar tanques blindados e até aeronaves de pequeno porte foi apreendida no Rio de Janeiro. Você vai ver imagens aí. O armamento usado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos estava em um apartamento em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. O suspeito de manter em casa essa espécie de bazuca será ouvido na delegacia. A arma foi encaminhada para a perícia técnica. Agora as investigações vão prosseguir para identificar possíveis conexões com organizações criminosas. O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, afirmou que vai à justiça contra a decisão da CBF de manter os portões fechados do Mineirão para o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O encontro acontece na quarta-feira e é o primeiro desde a emboscada de palmeirenses que terminou com a morte de um cruzeirense. O Vinícius Rangel tem os detalhes direto de Belo Horizonte. Com você, boa tarde. Boa tarde, Camila. A decisão de jogar com portões fechados foi motivada por um pedido do Ministério Público. Até agora, 2 palmeirenses foram presos por causa do episódio no interior paulista, que ainda deixou 17 feridos. O vice-governador de Minas, Matheus Simões, afirmou que vai recorrer à justiça, já que o estádio tem condições de segurança para receber torcedores. O time mineiro disse que a ausência de torcedores é uma penalidade indevida e que aguarda o desfecho da situação. O Cruzeiro ainda está na disputa por uma vaga na Libertadores do ano que vem. E o Palmeiras ainda briga pelo título do Brasileirão deste ano. Camila. Obrigada, Vinícius. Em Guiné, na África, um tumulto generalizado durante uma partida de futebol terminou com pelo menos 56 mortos. A confusão começou depois de uma decisão do árbitro. Torcedores discordaram do juiz e começaram a atirar pedras em direção ao campo. Outros tentavam deixar o local às pressas, e aí o que gerou um grande tumulto. Pessoas chegaram a pular o muro do estádio para fugir. A partida era uma homenagem ao primeiro-ministro do país, que lamentou o episódio. É isso, chega ao fim essa edição. Você continua com o Gotino e o Cidade Alerta. Gotino essa semana aqui com a gente. Gotinão, tamo junto. Boa tarde a todos, até amanhã. Legal, Camila, parabéns pelo excelente trabalho. Camila Busnello, à frente do Jornal da Record, esse giro de notícias pelo Brasil, esse dinamismo na informação. E o Jornal da Record, edição da noite, chega daqui a pouco colado aqui com o Cidade Alerta. Eu agora há pouco falei que o Bate volta para o comando do Balanço Geral, não, o comando do Cidade Alerta. Em alguns momentos eu vou falar Balanço Geral, porque eu apresento o Balanço Geral aqui em São Paulo, então eu vou me confundir em alguns momentos. Peço desculpas antecipadamente já, mas olha, na próxima semana o Bate volta ao comando do Cidade Alerta. Combinado? Atenção, gente, a imagem do dia é essa e não tenho o que falar. Um homem que mata o outro porque se recusa a pagar a conta do mototaxista, R$ 7.
Esse mototaxista foi assassinado por um passageiro. Quem é? Um policial. A vítima cobrou o valor da viagem. Era direito dele receber. Mas o passageiro se recusa. Fala, não vou pagar nada. É um sargento. Olha só, não vou pagar, ainda vou te matar, ó. Ele atira e mata. Ele se recusa a pagar e ainda tira a vida de um trabalhador. Olha só, depois ele entra em casa. E olha como ele é honesto, ele só mata, ele não rouba, porque ele devolve o capacete. O capacete de quem é? Do dono da moto. Olha lá, ó, ele vai tirar o capacete e depois vai entrar em casa. Ó, lembrou que o capacete não é dele? Olha como ele é honesto, vovô. Uma salva de palmas pra ele, né? Pra esse canalha. Matou um pai de família. Entrou em casa e achou que não ia dar nada. O clima começou a ficar tenso, ele fez uma mala e correu. E fugiu, entrou num ônibus. Olha só o que aconteceu quando descobriram que ele estava dentro do ônibus, ó. Tiraram ele a tapa. São outros mototaxistas. E aí, gente, ele... Olha só, para não ser linchado, os policiais tiveram que ajudá-lo. Eu vou ao vivo com o Rafael Cabral, com mais informações. O velório já aconteceu. Alô, Rafael, boa tarde. R$6,98, Coutinho. Foi o motivo dessa discussão que acabou na tragédia, meu amigo. Boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a programação. Tiago Fernandes Bezerra, de 23 anos, foi a vítima desse policial militar, um sargento aqui de Pernambuco. Toda a ação, Coutinho, foi registrada por uma câmera de segurança. Nas imagens dá para ver o momento em que o motociclista por aplicativo para encerrar a corrida. Logo na sequência, o policial desce. Dá para ver o momento em que ele conversa algo com o Tiago. Ele estaria pedindo para deixar o valor de R$6,98 para a próxima corrida. Ou seja, não tinha dinheiro para pagar o motociclista por aplicativo. Ele não gostou e daí foi dada início à discussão. Em determinado momento, o sargento puxa a arma. Tiago logo se desespera, levanta os braços e pergunta ainda: você vai atirar? E na sequência, ele efetua o disparo. Tiago cai, não resiste e morre no local. Na sequência, a gente consegue observar o momento em que o sargento entra em um prédio. Ele saiu pouco tempo depois, tentou fugir em um ônibus da rede pública. Aqui na região metropolitana, porque esse crime aconteceu em Camaragibe, cidade que fica no Grande Recife, mas o sargento acabou sendo alcançado por moradores e foi espancado. Ele foi autuado em flagrante e com ele a polícia também apreendeu um revólver calibre 38. Agora há pouco, o Coutinho, foi enterrado o corpo do Tiago. Foi uma despedida marcada por muita comoção e revolta no cemitério de Camaragibe, que, como eu disse, fica na região metropolitana do Recife. Tiago deixou uma esposa viúva agora, né? E muitas pessoas revoltadas com o que aconteceu. O sargento, claro, continuou hospitalizado, mas foi autuado em flagrante. Coutinho. Olha, Rafael, trazendo as informações para a gente, vou colocar o Guasteri nessa roda de conversa com a gente aqui. É uma das imagens mais tristes. Uma pessoa matar a outra porque não quer pagar a corrida. E ele foi comprar alguma coisa, ele volta com uma sacola na mão. E ele viaja, ele faz a viagem e se recusa a pagar. Eu aprendi na escolinha dominical, quando criança, quanto vale uma vida, Gotino? Uma vida vale mais que o mundo todo. Mas para esse canalha, não. Para esse canalha, a vida vale 6 e pouco. Não chega a R$7 a conta. É menos de R$7. Ele tirou a vida de um trabalhador. E a esposa desse rapaz recebendo a notícia agora que ela está viúva, cheia de sonhos, de lutas, cheia de obstáculos na vida. E vamos encarar, vamos enfrentar. Saíram para trabalhar hoje e o marido não volta. Porque um homem que se acha acima do bem e do mal. Gente, ele é um sargento. Se tem uma pessoa que tem que ter domínio próprio, se tem uma pessoa que tem que ter condições de enfrentar uma situação difícil,
é esse homem. E essa nem era uma situação difícil, porque em nenhum momento o rapaz da moto o atacou, o cara só foi cobrá-lo. E ele tinha toda a razão para isso. Era direito do mototaxista cobrar a corrida dele, R$7, menos de R$7, R$6,98. E perdeu a vida por nada, por bobeira. Infelizmente, esse sargento da Polícia Militar não teve o controle, né, e acabou matando. Né, motivo fútil, né, matar a pessoa por menos de R$7. E agora vai responder o processo, está preso em flagrante, né, está hospitalizado e vai sair do hospital para a prisão. Esse hospital aí, na verdade, eu acho que é um grupo dele, viu? Como ele foi agredido no ônibus por outros mototaxistas e pessoas que ficaram indignadas, ele agora falou que está machucado, que está ferido, prefere passar alguns dias no hospital do que passar atrás das grades. Mas o que é dele está reservado e vai chegar a hora dele ficar em cana. Bom, mulher é morta com golpes de faca pelo ex-marido. Rosinaldo levou os próprios filhos para atrair Nariane, de 24 anos. O suspeito estava com a guarda das crianças, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. O casal estava separado há 6 meses e Nariane já havia pedido uma medida protetiva. Após o crime, homens não identificados que seriam de uma facção foram ao local e atiraram nos 2 joelhos de Rosinaldo. Olha essa história. Balança a reportagem. Uma relação turbulenta. Todos os sinais indicavam que poderia terminar em tragédia. Ele, desde o começo, ele se mostrou muito obsessivo com ela. Muito ciúme. Ela mudou completamente para ficar com ele. Se afastou da gente, a gente mal falava com ela. Aí vieram as crianças, mas a vida dela sempre foi conturbada com ele. Era muito ciúme. A vítima foi atraída pelo suspeito para a casa onde ele morava, com a promessa da jovem poder ver os filhos pequenos. Tudo fazia parte de um plano cruel. Nariane Caresto Garcia tinha apenas 24 anos. Essa jovem, ela se envolveu com Rosinaldo Kennedy. Essa relação, com o passar do tempo, mostrou para Nariane que era uma relação extremamente conturbada e que ela deveria sair daquelas condições. No entanto, durante o período em que eles estiveram juntos, fizeram 2 filhos, um deles de 3 anos, outro de 1 ano. E por conta exatamente dessas crianças é que a Nariane continuava voltando ao local onde, segundo a família, ela era agredida, ela sofria ameaças e, além disso, ela também corria riscos de morte. Durante o dia ela trabalhava no supermercado, à noite ela trabalhava em um lanche. Tudo isso para poder dar condições suficientes para trazer os filhos de volta para casa, para morar com ela. O Rosinaldo Kennedy acabou pegando uma faca, desferindo vários golpes contra essa vítima que não resistiu devido à gravidade dos ferimentos. Mesmo diante de toda a família, dos filhos, da mãe, o criminoso acabou cometendo esse crime extremamente brutal. De acordo com a família, Nariane já tinha uma medida protetiva contra o suspeito, mas continuava tendo proximidade para ver as crianças. Ele ameaçava ela direto, ela tirou uma medida protetiva contra ele. Aí sempre ele vinha com fala mansa para ela, para proibir ela de ver os filhos, e ela vinha se encontrar com ele. Rosinaldo Kennedy tinha um ciúme obsessivo pela jovem e não aceitava o fim do relacionamento. Ciúmes. Ele não deixava nem ela ter celular para entrar em contato com a gente. Ele nunca deixou ela ficar com a gente. Falava com ela pelo celular dele. Era só assim que ela se comunicava com a gente. Ela se separou porque ela não aguentava mais. Ele ameaçava ela direto. Eu tenho tudo. Ele nem sabe matar ela. Mas ela gosta de um filho. Tá próximo. Queria, mas eles não deixavam ela ver, nem chegar perto dos filhos. Só vivia ameaçando ela. Depois do término, Nariane estava fazendo faculdade de marketing e se preparando para ter os filhos de volta. Após o crime, Rosinaldo Kennedy foi baleado com tiros nos joelhos por membros de uma facção criminosa da área. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado a uma unidade hospitalar. Após o atendimento médico, foi conduzido à central de flagrantes da Zona Sul, onde deve permanecer custodiado. Olha,
é mais um covarde desse país, mais um canalha que merece uma punição severa. Mas por que ele fez isso? Não foi só o fato de não aceitar o fim do relacionamento, mas o fato de que ela estava vivendo melhor sem ele. Quando ela começa a tocar a vida dela, quando ela começa a descobrir que existe uma vida sem este homem, que o cara trata mal, o cara não cuida, o cara não vive uma vida ali de casamento, uma coisa legal, uma coisa de parceria, né? Porque tem que ser uma via de mão dupla, né? Ele não faz nada disso, aí a mulher pula fora. Ela foi estudar, foi fazer faculdade de marketing. Quando ele viu que ela estava progredindo, prosperando, feliz, ela falou, como assim? Sem a minha presença ela consegue ser feliz? Isso mexeu com a cabeça. Isso é típico de um homem covarde, né, Guastelli? Um absurdo isso, e infelizmente isso se repete em muitas regiões. Não, se repete é aquilo que eu falo sempre, a mulher tem que se valorizar. Começou com briga, com confusão, com o marido, com discussão, cai fora. E ela procurou a vida dela e ela estava progredindo. Só que o cara não aceitou. Ele acha que a mulher é um objeto. E mulher não é objeto. É para respeitar a pessoa. Quando você está com uma pessoa, você tem que respeitar. Como você bem disse, é uma troca, né, de mão dupla. Vai e volta as coisas. É um absurdo isso que acontece. Está chegando um caso agora, já tem a Grace aqui, a Grace Abdul, grande repórter. A Grace Abdul, trabalho com a Grace desde 2005. Comecei a trabalhar com a Grace Abdul na Rádio Record, né? Eu apresentava o Jornal da Record na rádio e ela era a produtora, uma das grandes produtoras com quem já trabalhei. E agora vou conversar com ela ao vivo aqui para contar a história do Lucas. Lucas acaba de ser preso. Olha a Grace aqui no telão do Cidade Alerta. Ele foi preso depois que ele assassinou a companheira Silvia, de 42 anos. Esse homem matou esta mulher na frente da filha do casal. A filha do casal tem apenas 1 ano. Olha que loucura. O suspeito de 31 anos ligou para a mãe e confessou ter matado a companheira. Ele também disse que havia deixado a filha na casa da babá. Em depoimento à polícia, a babá contou que Lucas estava calmo e não apresentava lesões no corpo. O corpo de Silvia será enterrado no cemitério de Guarulhos, na Grande São Paulo. E quem está em Guarulhos é a Grace Abdul, trazendo todas as informações para quem assiste hoje aqui o Cidade Alerta. Grace, as suas informações, boa tarde. Oi, Gotino, boa tarde a todos. É sempre um prazer imenso trabalhar com você. Infelizmente, a notícia que a gente traz hoje é a morte da Silvia. Infelizmente ela acaba de ser enterrada, porém o Lucas, de 31 anos, está preso aqui no plantão policial do 4º DP aqui de Guarulhos. E é importante destacar, Gotino, que esse criminoso, esse feminicida que matou a companheira de 42 anos, a Silvia, que era mãe de uma criança, uma bebê que tinha tido com ele de apenas 1 ano, que presenciou todo o crime, chegou muito assustada na casa da babá, na madrugada, depois que a mãe tinha sido morta, de uma forma extremamente agressiva. Ela foi violentamente agredida, principalmente na região do rosto, e esfaqueada, Gotino. Por quê? Porque ela trabalhava e no sábado à tarde houve uma confraternização no restaurante em que ela era atendente. Lucas, segundo as amigas, esse homem que está preso, que tentou se esconder, porque ele é covarde, porque ele fugiu e contou várias histórias. Para a mãe, ele teria confessado que matou a companheira. Para a babá, que ele bateu na porta da babá durante a madrugada,